Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos pedir a Nossa Senhora nos ajudar na pregação. Pregação é uma função extremamente importante, que depois da pregação deve ser a fé que fala, a fé do sacerdote que fala, a fé dos fiéis. A fé que fala a fé. Isso deve ser a pregação. Então o ministério é muito importante. Ele precede os sacramentos. A primeira coisa é suscitar a fé naqueles que vão receber os sacramentos. Então, no domingo retrasado, nós tivemos que tratar de um assunto que me custa tratar, pois é penoso fazer, como diz São Paulo a São Timóteo, prega a palavra, insiste, quer agrade, quer desagrade, repreende, suplica, admoesta com toda a paciência e doutrina. Então, peçamos a Deus, pedimos a Nossa Senhora, rezando essa Ave Maria, que nos dê paciência e doutrina. Nem sempre é fácil pregar. Vamos pedir a Deus que nos ajude. É um belo programa esse que São Paulo traça ao seu discípulo São Timóteo. Mas é custoso, sobretudo para aqueles que, não tendo a virtude exigida para tão nobre missão, deve mesmo assim cumpri-la, confiando numa graça mais forte, que o sustente no cumprimento do seu dever. É, pois, confiando nessa graça mais forte, invocando a Virgem Maria, guardiã da nossa fé, que hoje lhes falarei de algo ainda mais grave do que o assunto tratado no domingo retrasado. Trata-se hoje não da modéstia, mas da nossa fé diretamente. Desta nossa fé recebida em nosso batismo e defendida em circunstâncias excepcionais pelos bispos fiéis, que desde o tempo do concílio vem se defrontando com o poder organizado que dominou o Concílio Vaticano II e não cessou de estender a sua influência sobre todas as dioceses do mundo. Como no tempo do arianismo, quando a seita ariana, que negava a divindade de Nosso Senhor Jesus Cristo, ganhara pela intriga quase todos os bispos do mundo e conseguiram fazer mesmo bispos que tinham a fé católica assinarem documentos que não exprimiam a doutrina católica, pois eram ambíguos, e assim influenciaram a própria Santa Sé, que não tratou bem Santo Atanásio na ocasião, o qual teve que fugir para o deserto antes de ser exilado para o norte da Europa. São Jerônimo, então, escreveu essas palavras célebres. O universo gemeu e se espantou de ser todo ariano. O universo gemeu e se espantou de se ver ariano. Hoje poderíamos dizer que o universo geme e se espanta de se ver modernista. Ora, em 1974, Dom Marcel Lefebvre já começara a ter dificuldades com Roma, devido ao fato de ele ter fundado um seminário que não era adepto dos ensinamentos modernistas, nem da reforma, para não dizer revolução litúrgica, que ganhava todas as dioceses do mundo, por imposição do Papa Paulo VI. O Papa, sentindo essa reação, essa posição de Marcel Lefebvre, e instigado pelos bispos franceses que diziam que esse seminário era selvagem, e não era, mas fazia uma pressão, enviou 2 visitadores para ver o funcionamento e o andamento do seminário. Esses 2 enviados de Roma escandalizaram os seminaristas, dizendo coisas inaceitáveis para a fé católica, a respeito da ressurreição de Nosso Senhor e a respeito do casamento dos padres. Diante disso, Dom Lefebvre fez uma declaração que ficou célebre pela sua profundidade e pela sua doutrina, pela sua sagacidade da sua análise e pela coragem que ele demonstrou. Ele era primeiro uma declaração interna para o uso dos seminaristas,
mas evidentemente não ficou só no seminário. Deu rapidamente a volta ao mundo. Nesta época eu estava no mosteiro, nosso mosteiro de Bédoin, no sul da França, o mosteiro de Dom Gérard Calvé, o qual se transferiu mais tarde para o Barroux, igualmente no sul da França. Lembro-me bem da profunda impressão causada por essa bela declaração, que começava com as palavras: nós aderimos de todo o coração e de toda a nossa alma a Roma católica, guardiã da fé católica e das tradições necessárias à conservação desta fé. Notem que fineza e coisa importante. A fé e as tradições necessárias à conservação desta fé. Há coisas que parecem secundárias, mas elas acompanham e são necessárias. São necessárias porque elas condicionam. Quem pode dizer que o sermão seja a parte essencial da missa, não é? A parte essencial da missa é a consagração. Mas se o padre nunca pregar, se ninguém ensinar o catecismo, o povo fiel fica completamente desorientado. Então, há tradições na liturgia, nos costumes, até na maneira de se vestir, e várias outras coisas menores ou então um pouquinho maiores, que fazem parte de todo um conjunto. Então, Monsenhor Lefebvre diz: eu dou minha adesão à fé e a todas as tradições necessárias à conservação desta fé. Os bons livros, uma boa biblioteca, todo esse conjunto da cristandade, a união das igrejas do Estado, por exemplo, tudo isso são condições que são não indispensáveis. Alguém pode viver sem biblioteca, alguém pode viver num regime como o de hoje, sem união da igreja do Estado, pode salvar, mas grande parte perde a fé por causa disso. Porque abandonaram, ficaram privados. Uma criança privada das tradições familiares católicas, ela poderá se salvar, mas será um milagre. Ou seja, continua Dom Lefebvre, nós aderimos de toda a nossa alma a Roma eterna, mestra de sabedoria e de verdade. E Dom Lefebvre continuava marcando o contraste entre a Roma verdadeira e os modernistas que ocuparam Roma e continuam a ocupá-la. Ele então dizia: nós recusamos, porém, e sempre recusamos, seguir a Roma neomodernista e neoprotestante, que se manifestou claramente no Concílio Vaticano II e no pós-concílio e em todas as reformas e orientações provenientes do concílio. Como dizia o Père Carmel, a revolução é um bloco. E o catolicismo também é um bloco. Por isso que a gente deve ser católico integral. Modernistas, para ridicularizar os católicos franceses, diziam que eles eram integristas. Aceitamos o nome. Definição ista, muitas vezes pejorativa. Mas a primeira parte da palavra é toda nossa. Ao menos queremos ser. Queremos viver segundo o que ela exprime. A palavra neomodernista e neoprotestante significam novos. Né? Neo vem de novo. Neo significa, então, que essas heresias reapareceram, já tinham sido condenadas, pareciam não mortas, mas, digamos, fora da igreja. Elas vão reaparecer. Neomodernismo, neoprotestantismo. Também porque o modernismo vai reaparecer como uma roupa nova, com uma formulação um pouquinho diferente. Então, neomodernista. Um camaleão que fez pele nova. Mudou de pele, mas é o mesmo. E o neoprotestantismo. O protestantismo está sempre mudando. Então, neoprotestantismo. Que reaparecerem são assim dentro da igreja, dentro do concílio, para tomarem conta da direção mesmo das congregações romanas. E pior do que isso, acabarão por constituírem algo tão inimaginável, tão misterioso, que só a expressão de São Paulo pode nos auxiliar a compreendê-la, pois se trata do mistério da iniquidade. Duas Romas, duas igrejas. Uma católica, outra modernista e protestante. A católica expulsa, a católica excomungada.
e a modernista triunfante. A esposa legítima expulsa da casa. Que indignidade, que humilhação, que coisa inimaginável. A Igreja Católica não tem direitos de cidadania na Roma atual. A intrusa dominando sobre todo o corpo místico de Cristo. Não todo, mas digamos, podendo fazer mal ao corpo de Cristo, podendo flagelar o corpo místico de Cristo. Mas visto poderia ficar assim, sem que Nosso Senhor protegesse sua verdadeira esposa? Claro que não. Pois as portas do inferno jamais prevalecerão contra ela. Jamais a verdadeira igreja será escrava dos modernistas. Jamais. Pois a verdadeira igreja é livre. Ou seja, ela não é escrava nem do demônio, nem do mundo, nem da carne, nem dos modernistas. Ela é livre do demônio, ela é livre do mundo e da carne porque ela é submissa. Ela não é revoltada, ela é fiel, é diferente. Alguém pode passar por um revoltado, Monsenhor Lefebvre era chamado bispo rebelde, e uma religiosa que fundou as beneditinas, que estavam na tradição, até que Dom Gerard as fez passar pelo outro lado. E ela, essa beneditina, a Madre Elizabeth, a Trindade, beneditina, não é a carmelita, que é santa, que é bem-aventurada, mas em honra dela ela tomou esse nome. E ela estava no convento dela e ouvia dizer o bispo rebelde, o bispo desobediente. E ela via o que se passava dentro da comunidade. E ela não sabia nada sobre Monsenhor Lefebvre, mas ela fez a seguinte reflexão, foi o começo da salvação dela. Ela disse, esse bispo pode ser desobediente, pode ser rebelde, mas mais do que nós ele não é não. Que eu vejo o que se passa aqui. Ela era cerimoniária e via que faziam tudo o contrário do que pede a igreja. Ele pode até ser, mas mais do que nós ele não é. Então ela procurou saber quem era esse bispo. Pôde descobrir que esse bispo não era rebelde, mas fiel. Então a igreja é fiel, é submissa ao seu esposo, como convém. Como convém. A esposa ser submissa ao seu marido. Ela é submissa ao seu esposo, nosso Senhor Jesus Cristo, que a protege e a salva de todo o mal. Mas nosso Senhor quer que a sua igreja mostre sua fidelidade no seio da perseguição, que ela mostre sua fidelidade pelo sangue dos seus mártires, pela sabedoria dos seus doutores, pela constância dos seus confessores e pela virgindade das suas virgens, santidade das almas consagradas e também pela santidade das famílias. A igreja é santa e nosso Senhor permite que ela seja provada para que ela se torne mais santa. É por isso que essa crise ainda não terminou, que nosso Senhor sabe tirar o bem do mal. E desta crise sabe tirar um bem maior. Dom Lefebvre, antes de morrer, disse, preparai-vos para uma luta de longa duração. Uma luta de longa duração. E é o que nós estamos vendo. Agora entremos no assunto mais doloroso, o assunto mais atual, pois o que adianta combater combates já terminados? É agora a nossa vez de prestar a Nosso Senhor a homenagem da nossa fidelidade, a nossa contribuição. Ora, desde o ano de 2000, e sobretudo a partir de 2012, a Fraternidade São Pio X tem tomado gradativamente um caminho que a gente não pode dizer que é o mesmo de Dom Lefebvre, que a gente pode mesmo dizer que é o caminho inverso. Por que dizemos isso? Ou melhor, porque 40 padres que assinaram a declaração que está sendo feita hoje na França e que está na porta da nossa capela, dois priores de prioratos e grande número de padres franceses. A França está se levantando. Os dominicanos de Avrier, 10 padres. As assinaturas são só de padres. Eles pedem a Monsenhor Felé. É o melhor, eles afirmam que eles vão ficar fiel à obra de Monsenhor Lefebvre. Então essa declaração está sendo feita hoje.
Mas alguém poderia perguntar, mas por que demoraram tanto? Pois bem, Monsieur Lefebvre também foi lento. Ele agiu lentamente, com prudência, procurando avaliar, analisar e julgar os frutos antes de condenar a árvore. Mas os fatos o levaram a constatar que a crise atual tinha suas raízes em Roma, que tinha raízes no Pontífice Romano, que tinha raízes no Santo Padre. Foi o que separou de Dom Gerard e de Jean Madiran. Jean Madiran fez um livro que chama A Heresia do Século XX. Dom Lefebvre dizia, Jean Madiran vê muito bem a heresia dos bispos, mas ele se recusa a ver a responsabilidade do Santo Padre. O Santo Padre é liberal. E depois tivemos papas que aprofundaram-se nessa linha. Bento XVI é um modernista. Papa Francisco é modernista. Coisa inacreditável, jamais vista e jamais inimaginável no tempo de Pio XII. Isto levou a amadurecer lentamente no espírito de Dom Lefebvre a ideia de sagrar novos bispos antes de morrer. Não para que sua obra continuasse, mas por uma razão mais profunda. Vou contar-lhes aqui não é uma confidência, porque não é um segredo, mas uma reflexão que Dom Lefebvre fez numa conversa, no tempo que eu passei em Econa. Ele dizia: tenho grande repugnância em sagrar bispos sem a permissão de Roma. Se Roma fosse capaz de formar padres católicos, eu não teria nenhuma razão de sagrar. Mas Roma não é mais capaz. Roma não é mais capaz de formar padres católicos. Quem jamais poderia pensar que isso pudesse acontecer? Isto fez com que Dom Lefebvre se afastasse cada vez mais, não da Roma eterna, mas da Roma modernista, ocupada, essa Roma que está ocupada. Depois das excomunhões, ele chegou a dizer: as excomunhões nos protegem. Dizia que os modernistas têm uma doença contagiosa, um AIDS espiritual. E não é bom estar em contato com eles. Ora, como diz a declaração desses padres franceses, a fraternidade tem feito o caminho inverso do que fez Dom Lefebvre. Queremos dizer com isso que somos contra toda aproximação da Roma modernista, inimiga do Cristo Rei? Evidentemente que sim. Da Roma eterna, mestre de sabedoria e de verdade, nós nunca nos separamos, nem queremos nos separar, ao contrário, queremos ser cada dia mais seus filhos, o mais fiéis e obedientes. Ora, a fraternidade, sobretudo em 2012, quis se pôr sob a autoridade destes homens, que já não professam a integridade da fé católica. É o mínimo que nós podemos dizer. E o máximo é que eles, muitos deles, são inimigos jurados da fé católica. Pelos frutos conhecereis a árvore, nos disse Nosso Senhor. Vejam os frutos. Vejam os frutos. Dom Lefebvre dizia que havia muitos maçons em Roma e que não estavam necessariamente nos postos mais importantes, mas estavam nos postos chaves e acabavam dirigindo tudo. Me disse pessoalmente isso. Quando eu conversava com o Monsieur Lefebvre, quando terminava, eu ia para o quarto e anotava o que ele havia me dito. Isso confirmado por várias declarações que ele fez, que estão num livro que foi condenado recentemente, que chama Dom Lefebvre, Nossas Relações com Roma, do padre Pivert, François Pivert. Esse livro faz 8 meses, mais ou menos, 6 a 8 meses que ele vem sendo vendido e agora foi proibido. Mostra a situação dramática em que está a França, que é uma das causas dessa declaração que está na porta da igreja. Ora, os contatos atuais com Roma têm ido na direção de se porem sob a autoridade destes homens. Não que os que desejaram ou ainda desejam um acordo
queiram se submeter aos inimigos da igreja. Certamente não, ninguém pensa isso. Mas espero, não? Não digo que eles, a fraternidade quer se pôr debaixo da direção dos inimigos da igreja para obedecer aos inimigos da igreja. Não, o objetivo que eles querem é o fim da crise. Então o objetivo, penso eu, é o fim da crise. E o fim é bom, mas o meio usado não é bom. O meio usado só a agrava. Todos os exemplos estão diante de nós. O que mais me toca é Dom Gerard, que foi meu superior. Outro que nos toca de perto é Campos. Mas são inúmeros os casos. Não são só esses dois. Uma lista enorme de cadáveres, de comunidades destruídos, vencidos pelos inimigos da igreja que estão nos postos de comando. Pôr sobre a autoridade modernista é a morte. É um caminho de morte, como diz a declaração que está na porta da igreja. Quem quiser levar para casa algum exemplar, eles estão na sala dos hóspedes, para exposição dos fiéis. Mas dirão alguns, quem disse que a fraternidade deseja um acordo? Ela segue as pisadas de Dom Lefebvre. Ela nunca fará nenhum acordo com os modernistas. Ela já disse que o Papa Francisco é um autêntico modernista. Ora, desculpe-me dizê-lo. As últimas condenações, condenação do padre Pinot, condenação do livro do padre Piver, vão em sentido contrário. Talvez não para um acordo, mas para um amolecimento diante do que faz as autoridades em Roma. Padre Pinot foi condenado a não dizer mais a missa, a não confessar mais, a não pregar mais. E com muita condescendência, foi assim que foi dito, lhe deixavam o uso da batina. Eu conheço pessoalmente, mas não tenho grande intimidade com ele. Mas os franceses dizem que é um padre excelente. Foi diretor da escola no sul da França, no País Basco. E ele foi condenado porque corrigiu um texto que era desfavorável a Monsieur Fellet. E desfavorável por quê? Por causa do acordo. Monsieur Fellet devia felicitá-lo, devia ter dito: padre, eu me enganei e fui enganado. Mas o senhor não se enganou, nem me enganou. Vamos fazer as pazes. Ficou 8 meses na Áustria, enclausurado, esperando o seu julgamento. Fizeram um e-mail com o nome dele, para obter informações. E ele foi condenado. Condenado por aqueles que o acusam e julgam. Não se pode ser juiz e parte ao mesmo tempo. Não convém, ao menos. E é por isso que nós pensamos que essa crise não está terminada. É que é melhor marcar a posição. Não por ódio de ninguém. Como dizia Monsieur Lefebvre, eu sempre pensei que devíamos agir corretamente e deixar o resto nas mãos de Deus. Nós temos uma posição sem amargura, sem ódio de ninguém. Rezamos por Monsieur Fellet. Rezamos por toda a fraternidade. A fraternidade é obra de Monsieur Lefebvre. Ela merece que nós nos sacrifiquemos por ela. Mas nós não podemos fazer aquele caminho, tomar uma direção que seja diferente do que nós aprendemos com Dom Lefebvre e Dom Antônio Castro Maier. Não podemos. Só fazemos isto porque nenhuma autoridade, nem mesmo a mais alta da hierarquia da Igreja, pode nos obrigar a abandonar ou a diminuir a nossa fé, expressa e professada pelo magistério da Igreja durante 20 séculos, como diz a declaração. Sob a proteção de Nossa Senhora, guardiã da fé, nós temos a intenção de prosseguir a operação sobrevivência, começada por Dom Lefebvre. Em consequência, nas circunstâncias trágicas nas quais nós nos encontramos, nós pomos nosso sacerdócio à disposição de todos aqueles que desejarem permanecer fiéis ao combate da fé. Eis porque, desde agora, os padres franceses que redigiram esta declaração, ou melhor, este comunicado, eles põem o seu sacerdócio e nós com eles, à disposição de todos aqueles que querem permanecer fiéis a esse combate. Desde agora nós nos engajamos
a responder dentro dos limites de nossas possibilidades, a responder aos pedidos que nos serão feitos para ajudar as suas famílias, na educação de seus filhos, a ajudar na formação sacerdotal dos aspirantes ao sacerdócio, na celebração de missas, administração de sacramentos e formação doutrinal de todos que o desejarem. A generosidade dos padres franceses é grande, como vocês podem ver, pois essas palavras são deles. E nós aqui temos meios limitados, mas nos unimos a eles e falamos que também nós queremos realizar a mesma oferta, a mesma proposição, a mesma disponibilidade, melhor dizendo, mas dentro do que é possível na vida monástica, que nos obriga a temperar nossas missões, para não desequilibrar e extinguir a nossa vida contemplativa e a organização interna do mosteiro. Não nos resta senão exortá-los a serem generosos apóstolos do reino do Cristo Rei e de Maria Rainha, fazendo-os reinar em suas famílias. Para isso, retirem a televisão de dentro de suas casas, retirem essa caixa do demônio, como diz Dom Tissier de Malaret. Dom Tissier de Malaret pensa como a gente, está muito próximo da gente, na doutrina. Na parte prática, um pouquinho diferente. Mas os conselhos que ele dá é para todos os bons católicos. Tirem essa caixa do demônio de dentro de suas casas, porque senão vocês poderão, sem querer, cooperar com aquele que quer a ruína de suas famílias e a ruína de suas almas. Rezem o rosário, ou ao menos o terço, em família. Comprem e leiam bons livros. Esforcem-se para fazer meditação. Santo Afonso Ligório não ficava tranquilo, não descansava, quando ele fazia uma missão, enquanto ele não arraigasse naquele povo, naquela região, naquela paróquia, o hábito da oração mental, o hábito da meditação, mesmo curta, meditação dá grandes frutos, pois ali a gente revolve no pensamento, da maneira mais íntima, na qual o coração se dá mais a Deus. E a gente recebe luzes que Nosso Senhor dá àqueles que procuram meditar. Na meditação acendeu-se em meu coração um grande fogo, diz o Salmo. Meditando então os mistérios da vida de Nosso Senhor. Pode meditar também na hora do rosário. Há várias maneiras de meditar, mas não deixem de meditar. Necessário ter convicções. O maior auxílio para a nossa vontade é a firmeza e profundidade de nossas convicções. Nós não temos convicções profundas. Virá a tempestade, virá a enchente, virão os ventos, e a árvore que não está fundada sobre, a casa que não está fundada sobre a rocha da fé, a rocha da meditação, a rocha da reflexão. É necessário ler os livros de Montsolet Lefebvre, ler os escritos de Dom Antônio Castro Maia, senão virá essa tempestade e a casa ruirá. Ruiu o Barru, ruiu Campos, poderá ruir também no futuro outras comunidades, outras famílias. Numa palavra, procurem a santificação pela prática de todas as virtudes. Eles não têm mais vinho, diz Nossa Senhora no Evangelho de hoje. Sim, o mundo morre por falta de doutrina, por falta do santo sacrifício da missa, por falta dos sacramentos, por falta da graça divina. Rezemos para que Nosso Senhor abrevie esse tempo de provação, sem o que nem os eleitos se salvariam. Que Nossa Senhora, guardiã da fé, e São Pio X intercedam por nós, e que o Cristo Rei reine para sempre em nossas inteligências e em nossos corações, assim seja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.